O Evangelho da prosperidade, ou a teologia da prosperidade, ele faz parte dessa manifestação de apostasia, de afastamento. Porque ela tirou, né, ela desfocou a pregação que se faz dentro da igreja ou do cristianismo do Evangelho. E focou em uma outra coisa, tal qual Jesus nunca se preocupou, focou em coisas, vamos dizer assim, e focou a mensagem em assuntos dos quais Jesus nunca se preocupou, nunca desejou que a igreja se focasse neles, né? Por exemplo, você jamais vai ouvir numa igreja neopentecostal alguma mensagem sobre, por exemplo, Mateus 6. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, os ladrões minam e roubam. Antes ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Só essa palavra de Jesus acaba com a teologia da prosperidade. Acaba todos os pontos da teologia da prosperidade, toda a amarração que ela faz ali no Velho Testamento, corta tudo. Se eles pudessem, eu acho que eles rasgavam essa página da Bíblia, ou faziam uma Bíblia sem isso, porque só isso acaba com a teologia da prosperidade. Uma simples frase de Cristo, uma frase de Jesus. Pode falar que eu vou fazer uma pergunta? Quero. A gente tinha um pastor, antigamente, que ele sempre falava que, tipo, a gente que seguia Jesus, a gente não podia aceitar, sabe, viver na mesmice, porque na palavra falava que a gente nunca ia mendigar o pão, tal. Mas tem, tipo, muita gente, assim, por exemplo, morador de rua, essas pessoas, assim, que com certeza vai ser salvo, sabe assim, entendeu? Tipo, ele dava a entender que essas pessoas não eram salvas. Não eram salvas, não estavam fazendo a coisa não estavam certa. fazendo a vontade de Deus, por isso que perderam tudo. Então, é a questão que eu falo. Alicerçar a salvação, ou a vida espiritual no dinheiro, na prosperidade financeira. O que se chama isso? É o contrário do que Jesus falou. Ajuntem tesouros na terra, sim, porque essa é a vontade de Deus. Mas e essa palavra? Não vamos mendigar o pão. Mendigar o pão é simplesmente que se você vive para Deus, você não vai passar a necessidade, a fome no sentido de que você vai morrer de fome. Deus vai, se você é um servo dele, ele não vai permitir que você morra de fome. A miséria também não é de Deus. Sim. A miséria não é de Deus. Deus não tem propósito nenhum que você passe fome, que você morra de fome, morra de sede, saia na rua. Ele é o teu provedor, sim. Ele é, eu estou com você. Peça para mim que eu te dou. Pedi, dar-se-vos-á. Né? Tal. É uma parte que é correta, faz parte do Evangelho. Mas não essa busca, né, desenfreada do sucesso, do dinheiro. Se você não chegar no topo, é porque tem alguma coisa errada com a sua fé. Você não tem fé. Tal. Se as pessoas prestarem atenção, que eu tava vendo igual na novela lá, que o pessoal tava vendendo coisas no tempo dele, ele chegou revoltado, quebrando tudo. Então, ali ele já quis dizer tudo. Já mostrou tudo que ele é. E aí tem uma palavra que até que ele fala que eu não vou esquecer, mas já esquecendo, né? Que ele falou, não, assim, né? Ficou, só que agora não deu branco. Que ele fala que não tem como você seguir duas pessoas. Não há como você seguir a dois senhores. Ou você amará um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro, né? Mamon é o principado demoníaco do dinheiro. Das finanças. A Record colocou isso, eu quase falei, mas a
Então, existe uma grande parte, da igreja que está seguindo a Mamon. Por quê? Porque eles centralizam a reunião, o culto, no dinheiro. A arrecadação é o alvo principal do culto. A arrecadação de dinheiro. Entende? Se você entrar num culto de uma determinada denominação, aí você vai ver eles fazerem apelos 4, 5 vezes num só culto. Agora é o voto tal, agora é o outro voto, esse aqui é de R$100, agora é de 50, agora é de 20, agora é de 5, agora é de 1, e aí vai. Até, né? Isso é o sinal que de apostasia. A igreja perdeu o alvo, perdeu o trilho. Não é por aí. Não estou dizendo, gente, que você não tem que dar nada se você frequenta uma determinada igreja, denominação, e você entende que ali se faz um trabalho de Deus, tal, e você entende que aquelas pessoas estão pregando o evangelho conforme você pode ajudar. Não é pecado dizimar, por exemplo. Quando eu falo aqui sobre dízimo, não estou dizendo que então não é para dizimar, não faz isso. Não. Se você quiser, se for, tiver o desejo, eu quero ajudar esse lugar assim. Eles precisam pagar o aluguel, eles precisam pagar a conta de água, de luz, e eu gosto do que se faz aqui, eu creio, eu sinto Deus aqui, eu sinto que eu vou ajudar. Eu vou dar aqui 10% do meu salário todo mês aqui para ajudar esse lugar. Não sou contra denominações, não sou contra salões, nada disso. O salão, na verdade, para mim é uma coisa neutra, né? Nem do bem nem do mal. É uma coisa que se usa, uma utilidade. Por exemplo, se aqui essa reunião aqui que a gente está fazendo, de repente crescer muito, a gente não puder mais se reunir aqui, a gente vai ter que procurar um lugar para se reunir. Mas aí, gente, ajuda quem quer. Eu jamais vou. Se você não dizimar, devorador vai vir e vai estraçalhar com vai te deixar na miséria. Gente, isso é anti-evangelho. Mas o devorador existe? Porque existe muita gente que fala. Na Bíblia, o devorador nada mais é do que um gafanhoto, um bichinho desse tamanho assim, um inseto que fazia estragos nas lavouras. É desse devorador que Deus se refere em Malaquias. Se existe um demônio devorador, eu não vou dizer que não. Quem sou eu para dizer que não? Um demônio que mexe nas nossas finanças, eu não vou dizer que não exista. Ele procura nos prejudicar de todas as formas que ele puder. Entende? Mas não é o pagamento de dízimos que nos livrará desse devorador. O que nos livra dele é a morte de Jesus na cruz. Entende? É expulsá-lo. Ele sai daqui em nome de Jesus. Que eu sou o servo do Senhor. Eu sou da igreja do Deus vivo. Eu sou do corpo de Cristo. Então, praga alguma chegará na minha vida. Entende? O diabo não tem que ter lugar na sua vida em nenhuma área. Não tem que mexer com você em nenhuma área. Ele vai te atacar, ele vai te caluniar, ele vai te perseguir, vai levantar pessoas. Se você estiver fazendo, por exemplo, a obra de Deus no lugar, estiver evangelizando, estiver ali, as pessoas estão sendo tocadas pelo seu exemplo e pela... ele vai levantar calúnias e coisas, vai. Mas tocar em você, não. Tocar na sua carne, tocar na sua alma, tirar a tua paz, não. Isso a gente não pode aceitar. De forma alguma. Se está acontecendo, vamos orar. Vamos ver, porque é o pecado, a prática de pecado e de iniquidade
que pode abrir portas para o inimigo vir e tocar em nós, vir chegar perto e nos tocar. Entende? Eu não estou falando de às vezes que você está lá dormindo, vem o diabo te sufocar. Não estou falando de tocar mesmo, de colocar uma doença, de colocar uma depressão. Não, isso a gente não pode jamais aceitar, de forma alguma. Isso com certeza não. Mas isso não tem nada a ver com evangelho de prosperidade. Tem a ver com você tem a casa cheia de Deus. Né? Jesus falou muito claramente. Quando o espírito imundo tem saído do homem, procura lugares vazios. Entende? Lugares áridos. Tá. Não encontrando, vai para a pessoa. Mas se a pessoa está cheia de Cristo, cheia de Deus, não tem para ele, não tem lugar para ele. Mas se ele encontra a casa vazia, sem Deus, né? Sem o Espírito Santo, e a pessoa vivendo na prática do pecado, aí ele vem mesmo, e a Bíblia de Jesus fala que ele ainda leva outros 7 piores do que ele. Então, quando você expulsa um demônio de uma pessoa, e essa pessoa não se enche de Cristo, não se enche de Jesus, não se enche do Espírito, não abre a porta do seu coração para Jesus, vem, habita na minha vida, eu te quero, e continua na dela, o negócio volta e fica pior, cada vez pior. Minha mulher vivia demoniada, todo domingo eu expulsava o demônio dela, né? Aquela mulher lá. Uma vez eu conheci uma cobra lá girando. Ai, era horrível, a gente já viu tanta coisa. E a Tatiana também. Eu era uma criança. Era a mesma pessoa. Às vezes eu falava, será que tá demorando mesmo? Todo culto tava lá. Pois é, tem gente que é demônio, tem gente que também só quer chamar atenção, muitas coisas. A gente tem que ter discernimento, para entender. Mas sim, com certeza, eu diria que a obra neopentecostal vive disso. Qual a diferença de neo e pentecostal? O que significa pentecostal? O pentecostal é um movimento que surgiu de um avivamento que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, chamado Avivamento da Rua Azusa, onde eles voltaram a pregar as línguas, dons do Espírito Santo, dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, dom de visão, tal. E daquele movimento surgiram as denominações pentecostais, tipo Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil. Congregação Pentecostal? Pentecostal. Aí surgiu a Igreja do Evangelho Quadrangular, lá com a M. Semple McPherson, lá nos Estados Unidos, veio para cá também, tal. Esse é o chamado pentecostalismo. Agora, o neopentecostalismo é esse da teologia da prosperidade. Que os pentecostais não eram assim. As igrejas pentecostais não tinham o dinheiro no centro do trabalho. Eles não tinham essa ganância, essa ânsia de transformar a sua igreja numa empresa lucrativa. Eles eram pessoas de Deus mesmo, sim, pastores, muitos pastores daí das antigas gerações, das primeiras gerações de pentecostais, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil e em outras partes, eram homens realmente de Deus, tá, que pregavam o Evangelho. Aí foi dos anos 80 para cá, surgiu um pastor nos Estados Unidos chamado... como é que é o nome dele? Agora eu esqueci o nome do camarada, que começou a pregar essa chamada teologia da prosperidade. Esqueci o nome dele agora. Não vou conseguir lembrar. Mas os pentecostais, então, não lembro pentecostais. Pode fazer pergunta para a pessoa. Só acredita, tipo assim,
Agora, infelizmente, o próprio movimento pentecostal está se tornando neopentecostal também, está assimilando isso, entende? O neopentecostalismo se tornou algo tão bem sucedido, né? Vamos dizer assim, aos olhos do mundo, aos olhos dos homens, que até muitos ministérios pentecostais agora estão assumindo uma linha neopentecostal. A linha neopentecostal é aquela das campanhas, do envelope, das coisas, tudo isso faz parte do neopentecostalismo. Eu achei que tinha ligação com falar em línguas, com revelação. Não, tem também, mas foi lá no começo. Agora, hoje já não tem também, ainda eles creem nisso. Mas o foco do neopentecostalismo é o dinheiro, é as finanças. Ah, tá, entendi. Tá? Mas tipo as igrejas, como tipo a Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, tal, elas fazem parte do pentecostalismo, né? Que surgiu ali em 1906, lá em Los Angeles, no avivamento da Rua Azusa. Tá? Eu tenho até um livro que fala sobre esse avivamento, é um livro muito, muito interessante. Eu sou pentecostal, vamos dizer assim. Eu creio nos dons do Espírito Santo, na revelação, na profecia, na cura, eu creio em tudo isso. Entende? Mas eu não sou neopentecostal. Eu falando assim em termos de instituição, né, de denominação. Eu poderia dizer que eu sou pentecostal, né, mas é uma diferença, o pentecostalismo e o do neopentecostalismo. O neopentecostalismo é esse aí, eu não gosto de citar nome de igreja. Vocês sabem. Vocês sabem quais são. Tá. Mas uma coisa que eu achei meio estranha... Você sabe o nome dos bois. Uma coisa que eu achei chata, eu não concordei, mas também não falei, né? O rapaz, ele é um pastor lá, onde trabalha. Está comentando dessa rua aqui, que sempre quando vai mexer, chove, né? Ele é pentecostal, né? Ele tem uma igreja. Aí tem uma congregação desse lado, né? E é uma macumba desse lado. Aí ele fala que se fosse uma igreja pentecostal aqui, aquela macumba já tinha fechado. Ele quis dizer que só por aquela igreja ser meio da deles, eles não têm aquela, sabe, unção para desligar uma macumba dali do lado. É uma questão de fé, né? Ele não está totalmente certo nem totalmente errado. Geralmente, realmente a obra pentecostal é uma obra de ousadia, é uma obra mais ousada do que uma igreja, vamos dizer assim, de linha tradicional, batista, presbiteriana, seja qual for. A igreja pentecostal, realmente o movimento pentecostal foi um movimento de Deus na igreja. Foi muito importante, porque aí, senão a igreja ia morrer, né? Se ficasse só no tradicionalismo das igrejas históricas, o cristianismo ia morrer, não ia ultrapassar o século XX. Foi por causa do movimento pentecostal que o cristianismo avançou, chegou até nós hoje, né? Porque o pentecostalismo é uma obra, tem problemas, tem erros, tem equívocos, mas é um pessoal ousado, um pessoal que vai para cima mesmo. Entende? É um pessoal que vai para cima. Ele não está totalmente errado. Pode ser, e de repente, se você tivesse uma igreja pentecostal, um povo que ora, né, que põe a cara no pau, como dizem aí, de repente os caras lá não iam aguentar muito tempo, não. Sei lá. Os demônios não iam conseguir ficar baixando lá, não. Aquele fogo, aquele poder de Deus, aquela presença de Deus. Deus se busca muito a Deus na obra pentecostal. Se busca, não estou dizendo que não. Agora mais diria que não. Se busca, tem muita gente de Deus ali, umas mulheres ali da oração mesmo, que levam muito a sério a questão do círculo de oração, que oram, que vão na casa das pessoas e oram, e expulsam o diabo e oram para as pessoas serem curadas. E você acha que Jesus não está com esse povo, gente? Deus me livre de dizer isso. Falar que Deus não está com o povo que vai fazer, que quer, tem sinceridade de fazer a obra de Deus.
Mas o que eu estou falando, o que eu digo é muitas vezes como é que eu vou dizer, a influência de espíritos de engano, de doutrinas de demônios, de espíritos e preceitos humanos que também se infiltram e podem destruir espiritualmente uma igreja. A igreja está ali funcionando, mas está espiritualmente morta, porque foi totalmente dominada por doutrinas de demônios, por preceitos humanos, ele prevaleceu, entende? Vai muito dos líderes, né? Vai muito dos líderes. Infelizmente, muitos líderes já são formados nessa mentalidade, né? Em tipo, a minha igreja tem que crescer, ela tem que lucrar, ela tem que render. E sai totalmente imbuído da apostasia, já está apostatado, já começa na apostasia, já fora, totalmente fora. Eu acho assim, quando você prega em muitos lugares, a pessoa quer te dar o dinheiro, igual fazendo com Jesus, né? É uma coisa, mas é aqueles pastores que cobram. Que pedem, pastores que cobram cachê para pregar, para fazer uma campanha, cantores que cobram cachê. Gente, isso é do diabo. Não tenho medo de falar. Isso é satânico, é diabólico na igreja. É totalmente fora do Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com isso. Eu tenho certeza absoluta que Jesus abomina esse tipo de prática. Entende? E juízos estão vindo sobre a igreja por causa disso. Deus vai chegar uma hora que Deus vai, vamos dizer assim, pedir a conta de muitas lideranças, de muitos pastores aí que estão totalmente apostatados do Evangelho, seguiram o dinheiro, seguiram a política, seguiram entende? Não tem nenhum interesse. Na igreja deles não se prega isso, que eu prego aqui para vocês, que eu falo aqui para vocês, jamais eu teria liberdade de falar em muitas dessas igrejas, muitas delas. Entende? Eu estou tentando lembrar o nome do camarada lá que começou toda essa bagunça. Ele morreu? Já morreu. É um pastor americano, ele escreveu um livro. Inclusive é um livro muito citado aí por líderes neopentecostais. É um autor muito, muito citado. Eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Foi ele que começou a onda da prosperidade, a teologia da prosperidade. Ele é o pai do neopentecostalismo, esse camarada aí. Tá? Aí eu lembro o nome dele e no outro vídeo eu falo. Eu falo o nome dele. Então é isso, gente. Eu acredito que esse quadro que antecede, vamos dizer assim, a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja já está em processo, já está se formando, o crescimento da iniquidade, o esfriamento do amor, a apostasia da igreja. Eu acredito que o anticristo, como personalidade política, já é homem feito, logo ele vai surgir. Tem gente aí que fala, já tem dado nomes aí a alguns personagens aí. Eu não tenho convicção nenhuma sobre nenhum desses políticos aí que seja o tal do anticristo, da besta. Mas você acredita que ele já está grande? Mas eu acredito que ele já é homem feito e acredito que já está trabalhando na política, nos bastidores da política. Ele vai surgir. Então é iminente, está prestes a acontecer. E, como eu falei, a apostasia já está. O processo de apostasia, como eu falei, na minha opinião, começou com o Evangelho da Prosperidade, que já tem mais de 30 anos, 40 anos lá na igreja. Que entrou na igreja e começaram a se formar denominações
neopentecostais, totalmente focadas na prosperidade, entende? Então eu acredito que ele já é homem feito na política. Brevemente irá surgir, se já não surgiu, de repente se é um desses aí que estão falando que é. Não sei, uns falam que é o Emmanuel Macron, uns falam que é o Barack Obama que vai voltar, e outros aí. Só que eu acho, na minha opinião, que o anticristo vai ser... Esses homens têm talentos, são habilidosos, mas eu acho que o anticristo vai ser algo nunca visto antes. Esses homens não são fora de série. São talentosos, são habilidosos, mas quando o anticristo aparecer, ele vai ser uma personalidade assim, fora de série. Fora de série. Até a gente aqui, de repente quando ele começar a falar as coisas que ele vai falar, e ele vai falar com um poder de persuasão muito grande. Não é uma coisa que a gente já tem visto, já viu. É muito. Tudo bom? É muito grande. Opa, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Dormindo? É uma coisa que vai ser fora do comum, fora de série. A gente tem que estar muito ligado no Cristo, conhecer muito a palavra, para a gente não se titubear com esse camarada quando ele aparecer aí. Porque ele vai ser muito sedutor, muito persuasivo, né? Ele vai ter um poder de persuasão, um poder, uma eloquência, um poder de oratória muito forte. Não vai ser apenas a habilidade dele de falar, ele vai ter um poder por trás dele, um poder sobrenatural, entende? Para hipnotizar as pessoas, para deixar as pessoas, né, totalmente largadas diante dele. Vão, o mundo vai se apaixonar por esse homem, o que eles não deram para Jesus, eles vão dar para ele. A devoção